Surpreendido por Deus. Estamos sendo edificados por diversos textos da palavra de Deus, pensando nesta ação de Deus, no encontro com Ele, que surpreende sempre o ser humano. Hoje nós vamos ser abençoados, edificados pelo texto que está no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, depois de Gênesis, Êxodo, capítulo 33, do verso 12 ao verso 23. Então, Êxodo 12 até 23. O texto, é a porção da palavra de Deus para o seu coração, para o seu dia, sua noite, então, neste momento. Êxodo capítulo 33. Antes, vamos recordar um verso que temos lembrado enquanto pensamos em ser surpreendido por Deus. Salmo 139 é o salmo que nos fala da presença de Deus, da qual ninguém pode fugir. Uma bela poesia e oração, Salmo 139. Temos lembrado do verso 5 neste salmo. Vamos mais uma vez lembrá-lo? Vamos dizê-lo juntos. Então, juntos. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Nós carecemos do encontro com Deus, mas não porque Ele está longe, não porque Ele não está aí, mas por causa do nosso coração que está longe dEle. Deus é aquele que não pode ser eliminado ou afastado. E agora, então, o texto de Êxodo, capítulo 33, começando com o verso 12 até o verso 23. Abra o seu coração para a palavra, desperta a sua mente para a palavra, que a palavra do Senhor edifique cada um de nós aqui nesta noite. Diz a narrativa assim: Disse Moisés ao Senhor Deus: Tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continues sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Quem mais ou que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você. Eu o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim,
onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então, tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Interessante relato, lembrando o contexto aqui, qual é o contexto? Estamos lendo no capítulo 33. No capítulo 32 acontece algo terrível. Moisés tinha subido ao Monte Sinai para receber de Deus os mandamentos. E lá ele demorou então por muitos dias. O povo tinha sido tirado da escravidão do Egito. O povo foi tirado pelo seu Deus. Eles clamaram a Deus para libertá-los. Deus enviou Moisés, tirou, eles estão em peregrinação pelo deserto, param no Sinai, onde Deus vai dar a eles esse concerto, esta aliança, na lei, para que então eles sejam o povo de Deus, constituído ali como nação. O povo conheceu o Egito, conheceu muito bem o paganismo, o politeísmo do Egito, e agora está ali ao pé do Monte Sinai, libertos, marchando para a terra prometida que Deus tinha para eles. E Moisés está no alto do Sinai para receber, então, a lei, a aliança do pacto de Deus com o povo. Moisés se demora lá em cima e o povo, então, liderados por alguns, começa a ter pensamentos terríveis. E surge a ideia de que Moisés não volta, está demorando, e já tinham criado aí então uma ideia totalmente errada de que se Moisés estava ali, Deus estava perto, se Moisés não estava ali, eles não podiam ver Moisés estava presente, então Deus também não se importava com eles, não estava presente. E eles então voltam-se para o politeísmo, o paganismo, e constroem um bezerro de ouro, como tinham aprendido no Egito. Um Deus na forma do bezerro, e um bezerro de ouro. Coletam ouro de todo mundo, fundem um bezerro e começam ali a adorar o bezerro. E na verdade, como acontece em muitos cultos pagãos, envolvendo ali uma orgia, inclusive, um verdadeiro carnaval. Quando Moisés desce, ele encontra essa situação, um momento terrível, terrível. Moisés então se ira, parte para o confronto. Deus, inclusive, diz a Moisés que ele vai mudar a forma de caminhar com o povo. Deus que resgatou tinha um plano e caminhava com eles, e aí cria essa situação tão difícil. E é aqui, nesse momento, que Deus tem este encontro com Moisés, e Moisés levanta a Deus algumas questões. Um texto rico. E aqui no verso 13, Moisés diz: se me vês com agrado, revela-me com os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Moisés intercede pelo povo pecador, obstinado, que deu as costas a Deus. No verso 15, Moisés declara: se não fores conosco, não nos envie. Ele continua falando, e no verso 16 ele diz: que mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da face da terra? Se não for a presença de Deus, que mais vai nos tornar diferentes dos outros povos? E se não fores conosco, não nos envie. No verso 18, depois de Deus
afirmar a ele que estaria com ele, no verso 18, Moisés tem um pedido tremendo, ousado. Peço que me mostres a tua glória. Deus então responde, mas não exatamente como Moisés queria, mas direcionando de uma outra forma, e ele vai dizer, inclusive no verso 22, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar, então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Eu o colocarei numa fenda de rocha e o cobrirei com a minha mão. Lembrando mais uma vez o verso 13, pedido de Moisés: revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Esta é a palavra do Senhor. Quando eu estava na 8ª série, o professor de matemática da minha classe era aluno na área de matemática na USP. Eu morava em São Paulo, estudava num colégio em São Paulo, e esse professor estava cursando matemática na USP, na grande universidade. E ele nos ensinava matemática e partilhava às vezes um pouco da experiência dele lá na sala de aula dele também, no seu curso, sempre com muito entusiasmo pela matemática, pela física também. E me lembro uma vez quando ele disse para nós sobre as coisas incríveis lá no curso dele, na área da física e da matemática, e como havia ali mestres tremendos desta área, e que um deles lá que se destacava, um dia colocou uma fórmula, uma expressão, uma equação lá, matemática ou física, não me lembro, e o professor disse para ele: vocês querem conhecer Deus? Isso aqui é Deus. Essa é uma versão. Há outras versões. Vamos encontrar deuses que são conhecidos na forma de grande estátua, adorados desta forma, através da história, nas diversas culturas. No caso até aqui de Israel, num momento terrível e triste, voltam para uma crendice do Egito, do qual eles foram libertados e vão adorar um bezerro de ouro. Essa questão de sempre se pensar num Deus que é empiricamente conhecido, pelos olhos, pelo toque, um Deus que se manifesta e se conhece desta forma. Mas entendemos algo totalmente diferente, que contradiz qualquer ideia nessa direção, que é o Deus da brecha, um Deus que se conhece na brecha. Você conhece o Deus da brecha, meu irmão, minha irmã, meu amigo aqui nesta noite, minha amiga, você conhece o Deus da brecha, porque é na brecha que você conhece o Deus eterno, criador, verdadeiro, que se revelou na história, particularmente em Jesus Cristo, e ao Deus de graça e misericórdia, que em Cristo nos trouxe a salvação, perdão pleno, completo, reconciliação com Ele para todo sempre. Você conhece o Deus da brecha? Conheça o Deus da brecha. No verso 15, Moisés declarou a Deus, mais uma vez quero ler versos 15 e 16, se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da face da terra? O que é que Moisés está dizendo aqui? Moisés está dizendo que há uma necessidade fundamental da presença de Deus, de conhecer Deus e então
estar na presença dele. Lembre-se que o pedido de Moisés foi: revela os teus propósitos para que eu te conheça. E este conhecer, então, que envolve o relacionar. Na cultura hebraica, o pensamento hebraico, o conhecer não é apenas informação, mas é relacionamento. Por isso que, às vezes, o verbo conhecer no Velho Testamento, nas Escrituras, é usado para falar do relacionamento, por exemplo, sexual. E o relacionamento com Deus também, conhecer, sim, sabermos quem Deus é, na medida que podemos saber, mas não apenas ter a informação, mas estarmos em relacionamento, em aliança, em pacto com Ele. E aqui Moisés diz: se o Senhor não vai conosco, não nos envies. O que ele está dizendo? Vai ser uma naufragada, não vai dar em nada, não faz sentido nem sairmos. Eles estão ao pé do Sinai e devem agora partir para a peregrinação, para então finalmente um dia chegar à terra prometida, que Deus tinha já destinado a eles, até nos patriarcas de Israel, dos princípios. Já havia prometido a terra e já dito qual era, e agora chegou a hora de eles, como grande povo, marchar para lá. Mas nós não devemos nem sair desse lugar, não vai dar em nada, não faz nenhum sentido começarmos as jornadas. Não nos envie, não nos envie. E ele diz mais: que mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da face da terra? Se o Senhor não é conhecido de nós, não está conosco, não estamos pactuados com o Senhor, a tua presença não está conosco, então nós somos nada, não há uma distinção em nós, nós somos como qualquer outro povo deste mundo, não há uma distinção que nos torne especial e único diante de toda a humanidade. Se há algo que pode nos distinguir, é a tua presença, somos o teu povo. Conhecer o Deus da brecha é uma necessidade, diz aqui Moisés, fundamental. É uma necessidade fundamental. É isso que ele está dizendo aqui. Nós precisamos conhecer o Senhor. Nós precisamos estar no relacionamento com o Senhor. Porque se não for assim, perdemos todo o propósito, toda a direção, todo o significado. Nossa existência não vai ter nenhum sentido. Essa presença então se torna essencial. Eles não poderiam ir sem Deus. Sem Deus não faz sentido partir. Você percebe, meu irmão, minha irmã, aqui nesta noite, o que é que Moisés está dizendo aqui exatamente? Como é que é na sua vida? Como é que é na sua vida? No seu levantar, começar o seu dia, no abraçar os seus projetos, como é que é? As suas empreitadas, nas suas experiências que você busca, como é que é isso? Você percebeu aqui? Se Deus não estiver nisso, não adianta nem começar. É assim que você pensa a sua vida? É desta forma? Eu vou para isso, eu vou para aquilo, vou fazer isso, vou tomar esse passo na vida. Deus está nisso, Ele está comigo. Posso dizer que a presença dEle vai junto comigo? Se não vai, nem começo. É isso que Ele está dizendo. É assim na sua vida? Essa presença essencial. É uma necessidade fundamental conhecer esse Deus. Sem Deus, diz Ele, nós não temos identidade. Nada vai nos distinguir. Nós vamos ser perdidos. Nós vamos nos esvaecer dentro de toda a humanidade. É assim com você, meu irmão. Eu tenho um conhecimento de Deus, eu conheço esse Deus da brecha, de tal forma que esta é a minha, Ele é a minha identidade, é o que me torna distinto de tudo mais, de todas as outras pessoas. Eu estou lá no meu trabalho, seres humanos como eu, mas eu tenho uma identidade que cria, em termos de identidade, um abismo entre eu e eles. E mais, Deus é a minha identidade. O meu relacionamento com esse Deus é que me identifica,
é que me torna quem eu sou, é quem me define. E ele diz mais também aqui o propósito. É o conhecer a Deus que dá o significado, o propósito à vida dele. Sim, eu e você estamos envolvidos na maior parte com afazeres que todas as pessoas estão envolvidas. Lá no seu trabalho, na sua casa e daí por diante. Mas os nossos afazeres têm um propósito além deles em si, que é o conhecer a Deus, relacionar com Deus naquilo que eu faço, de tal forma que é um propósito que, se Deus não estiver ali, foi embora, sobra um propósito medíocre, pequeno, que é aquele que move as pessoas que não têm identidade em Deus, de conhecer a Deus. Necessidade fundamental. Lembre-se sempre disto. Só há povo de Deus se houver neste povo a presença pactual de Deus. Conversa de crer em Deus sobra na sociedade, na cultura, nas pessoas. Mas isso significa, sabe o quê? Nada. Nada. Povo de Deus, somente com um conhecer da presença de Deus pactual. É isso que está aqui revelado. E quando falamos povo, então, vamos falar também de individualidade. Sou povo de Deus somente se eu conheço meu Deus e a presença pactual com Ele rege a minha vida. É o que molda a minha vida, é o que dá identidade à minha vida, é o que dá propósito à minha vida. Não é um Deus que vem para ser um complemento que falta nas minhas muitas coisas que eu já tenho. Não é o Deus que vem para servir os meus propósitos e aquilo que eu quero ser e fazer. Não, é o Deus que molda todo o meu viver, minha perspectiva de vida, quem eu sou. Aí sim, o povo de Deus, aí sim, eu sou o povo de Deus. Fora isto, não importa quanta conversa, quanto falar acontece de Deus na cabeça, na boca das pessoas e de grupos, ali não há povo de Deus. É uma necessidade fundamental. E Moisés coloca isso diante do Senhor. Nesta hora de crise, o povo deu as costas a Deus que os libertou do Egito recentemente. Como as pessoas, como o coração humano pode fazer coisas que a gente não imagina. Foram libertados do Egito em poder e glória há pouco tempo. Eles clamaram por libertação. Deus fez isso. E em pouco tempo são capazes de adorar um bezerro de ouro. Que coisa tremenda que é esse coração humano. E aí então surge essa crise. E Deus aperta. E Moisés intercede. E Deus responde com a promessa. Eu mesmo o acompanharei. E lhe darei descanso. Deus então renova o seu pacto com o povo através de Moisés. Depois de alguns atos disciplinares que foram aplicados a esse povo rebelde, aí essa intercessão de Moisés, e Moisés levanta a Deus essa necessidade fundamental da presença e do conhecer dele pactual, e Deus responde, eu mesmo acompanharei e darei descanso. Deus renova o pacto, a aliança, através de Moisés. Mas aí Moisés entra com um pedido. Não sabemos exatamente por que ele pediu, mas parece ser que Moisés queria uma prova. Moisés queria uma prova. Algo muito próprio ao coração humano. Eu preciso sempre que Deus prove a Ele mesmo para mim. O coração humano sempre duvidoso, vacilante.
prova. E ideia comum, inclusive, nas pessoas que não são povo de Deus, é dizer, se Deus provar que Ele, seja lá o que for, existe, aí eu creio. Esse desafiar do ser humano. E Moisés diz o quê? Peço-te que me mostres a tua glória. Quero ver. Quero ver. Se não dá para pôr a mão, pelo menos quero ver a tua glória. E glória aqui se refere então à presença de Deus, que é gloriosa. Toda vez que a presença de Deus se manifesta a glória dele. As coisas são inseparáveis. Quero ver de alguma forma. Mostre-me a tua glória, a tua presença. E vai falar em presença aqui mais adiante. O Senhor vai conosco? O Senhor vai mesmo? Nos deu uma prova. Mostra, me dê uma prova. Mostra a tua glória. Jesus Cristo recebeu solicitação parecida. Foram a ele exigir milagres. Que ele provasse o poder dele. Provasse quem ele era através de milagres. E Jesus diz o quê? De jeito nenhum. Não é por aí. Não é por aí. Mostra-me a tua glória. Que anseio, que desejo. Talvez bem intencionado, sincero. Talvez ele se sente carente, passou por um embate difícil como líder. E ele quer, de alguma forma, uma proximidade maior com Deus. Um anseio tremendo, mas um anseio impossível. Deus diz, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Moisés está pedindo algo que não é possível. O seu anseio é impossível, Moisés. Às vezes, no Velho Testamento, há a expressão, por exemplo, Moisés falava face a face com Deus, mas o contexto e o sentido é outro, é uma expressão que apenas denota intimidade, isto é, ele era próximo de Deus em comunhão espiritual. A questão de ver no sentido dos nossos sentidos, de conhecimento, como o olho, o olhar, Deus diz, é impossível. Ninguém pode me ver a minha face e continuar vivo, Moisés. Deus é, nunca nos esqueçamos, Ele é ilimitável, incontrolável. E aí é que está a diferença do Deus único, verdadeiro e revelado, e todas as religiões inventadas, por não conhecer esse Deus verdadeiro, todas as religiões inventadas que sempre têm alguma forma de ídolo. Um ídolo a quem eles adoram, um ídolo que eles podem carregar, podem pôr as mãos, podem ver, podem controlar até, podem, com algumas fórmulas religiosas, fazer com que aquele Deus faça o que eles querem, e daí por diante. Uma vez fui a uma casa, uma pessoa, por causa de um negócio, uma questão a tratar, e foi a única vez que entrei naquela casa, e notei na sala uma pequena prateleira de canto, só uma prateleirinha de canto, e lá tinha um Buda. E o Buda estava virado para a parede, para o canto, coitado. Dei uma interrogada. E basicamente era que o Buda virado para a parede é um jeito de fazer com que ele faça acontecer as coisas que a pessoa quer que aconteça. Está muito longe até do budismo no seu sentido, na sua proposta, não é? Nos seus princípios lá, de verdade que eles creem.
Mas a Buda mesmo não cria em Deus, ele cria numa dimensão metafísica, impessoal. Mas não tem jeito, passa a história, daqui um pouco, o ser humano já tem suas estatuazinhas de Buda para adorar, e adora-se Buda em todo que é templo budista por aí, mundo afora. E assim por diante. Jesus Cristo morreu, verdadeiramente morreu. No terceiro dia, verdadeiramente ressuscitou. Mas há um terceiro passo que não se fala muito. O corpo dele, ele ascendeu. Nós vamos entender isto. Se não fosse esse o caso, já imaginou o que se faria? Deus levou embora. Sabemos que há mais nisto, porque ele é a nossa ressurreição. Ele fala do corpo dele físico ser glorificado, para que nós também possamos experimentar a glorificação um dia. Mas há um fato que a igreja tem que entender. Foi, agora é o Espírito Santo só. Não há estátua, não há o que fazer, não adianta montar isso, montar aquilo, temos que viver com isso. É esta forma. Um dia Cristo voltará em poder e glória, veremos de ver, diz a palavra de Deus. Mas não temos nada para ficar aqui agora controlando, não temos um jazigo para ficar ali, não um corpo. Deus é ilimitável, incontrolável. Moisés, você está pedindo algo que revela uma ignorância, um subdimensionar de quem eu sou. E se fosse isso possível, Moisés, eu não seria suficiente para você. Eu seria pequeno demais. Mas não somente é ilimitável, incontrolável, Deus é transcendente. Nenhum ser humano, diz ele, pode me ver e viver. Pode me ver e continuar vivo. Deus é transcendente. Aqui o texto fala da Deus cobrir Moisés com as mãos, fala de Moisés vê-lo pelas costas. Isto são figuras humanas aplicadas a Deus, porque Deus tem que falar conosco através daquilo que nós conhecemos. Nós sabemos algumas coisas sobre Deus, mas Ele é o outro, Ele não é um igual. E nós não poderíamos nunca entender e abraçar as categorias de Deus, porque não pertence à nossa realidade. Então vem isto que os teólogos chamam de antropomorfismo, isso é se dar formas humanas a Deus, mas é um linguajar apenas para se poder falar daquilo que não se consegue falar de outras formas. E assim nós vamos encontrar na Bíblia, não somente com relação a Deus, mas com relação a outras verdades eternas, como por exemplo quando lemos em Apocalipse a descrição da Nova Jerusalém, toda descrita em termos de uma cidade daqui deste mundo, mas sabemos que são apenas metáforas numa linguagem daquilo que nós entendemos por cidade. Mas Deus é transcendente. Vou cobrir você com a minha mão, você vai me ver pelas costas, um vislumbre aí, de alguma forma vou permitir isto. Mas Deus não somente é ilimitável e transcendente, Ele também é glorioso. Se alguém me ver, um ser humano me ver, não sobrevive. É glorioso de muitas formas, em todos os seus atributos e aspectos, mas especialmente glorioso em justiça e santidade. Por isso, nenhum de nós pode sobreviver na presença dele. Ninguém pode me ver, Moisés, e sobreviver. Viver de forma aberta, direta. Ninguém pode me ver e sobreviver. A minha justiça e santidade haverá de consumir quem me vê. A visão direta de Deus é destrutiva para finitos e imperfeitos como eu e você. Anseio bem intencionado, certamente. Anseio tremendo. Quero ver a glória de Deus. Sublime até, mas impossível, impossível. Deus não atende o pedido de Moisés. Por que Deus não atende o pedido de Moisés?
Deus não atende o pedido de Moisés para o bem de Moisés. Ninguém pode me ver e sobreviver. Moisés, você está pedindo algo que você não entende as implicações. Você me conhece, mas ainda não me conhece realmente como deveria conhecer. Se você me ver, Moisés, é o pior para você. Deus não atende um anseio impossível de ser atendido. Mas Deus diz: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Diz o verso 19. Deus não atende o que Moisés pediu, mas ele vem com uma resposta diferente. Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Lembre-se sempre que o Deus verdadeiro, o Criador do universo, revelado na história, através da ação dele em Israel para a vinda de Jesus Cristo, e culminando com Cristo prometido, e que vai à cruz por nós, que ressuscita, o corpo ascende os céus. Lembre-se sempre que a fé cristã, a fé bíblica, não é visual, mas verbal. As outras religiões, todas, se não for o caso de todas, a maior parte, são visuais. E o ser humano quer um contato visual com o sobrenatural, com a divindade que ele projete, etc. Por isso sempre ídolos, estátuas, alguma coisa que se adora, local que se adora. Nem local de adoração Jesus deixou. Se você é muçulmano, você tem os centros de peregrinação. E o muçulmano tem que, por exemplo, ir uma vez na vida a Meca. Pelo menos uma vez. Jesus não mandou ninguém ir para Jerusalém. Caravanas e caravanas de cristãos vão para lá. Mas eu já percebi, notei, que muitos vão com uma ideia totalmente equivocada. Como se Deus estivesse mais perto lá, mais presente lá. O interessante para nós da terra de Israel é somente vermos as validações históricas, geográficas do local. É muito interessante, é maravilhoso. Aquilo que realmente se consegue ver que pode ser constatado como verdadeiro, porque também há muitos lugares que são invenções, explorações, lendas. Mas enfim, a nossa fé, meu irmão, minha irmã, é verbal, não visual. O Evangelho de João começa com o verbo estava com Deus, no princípio era o verbo, estava com Deus e o verbo era Deus. Falando de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é apresentado então como a palavra de Deus. Vimos o verbo, ele habitou entre nós. E o Senhor Jesus Cristo fala da sua palavra, e ele nos deixa a sua palavra e vai embora. Fica conosco a sua palavra. Não um corpo de Cristo, um túmulo para visitarmos, mas a palavra é o que fica. O Evangelho de João começa assim, nós vamos atravessar ele todo, vamos observar isso sempre reenfatizado, e chegamos na noite derradeira de Jesus Cristo, capítulo 17, e ele vai falar o que santifica-os da verdade, a tua palavra é a verdade, quando ele ora por nós. Ele diz ao Pai: santifica os meus seguidores na verdade, a tua palavra é a verdade. Dê-lhes a tua palavra, diz ele naquela oração, e o mundo os odiou. Então, Deus respondeu a Moisés: farei passar toda a minha bondade diante de você, proclamarei o meu nome, o Senhor. Não visual, mas verbal. Não de aparência, mas de essência. Não vou mostrar
nenhuma presença empírica para você. Eu vou falar a você da minha bondade, do meu nome. Você não vai ver a minha aparência, você vai aprender da minha essência, quem eu sou, do meu caráter, natureza. A questão, então, não é como Deus é, mas o que Ele é. Aí nós encontramos essa experiência, que temos outras no Velho Testamento. Se você esteve aqui outras quartas-feiras, teve uma noite nós falamos sobre outra experiência de Moisés. Primeiro, quando ele é chamado, ele está no deserto pastoreando ovelhas, e Deus vai para chamá-lo para a obra de ser um libertador do povo de Israel. Lembrando que ele era um fugitivo nessa ocasião, porque ele tentou fazer uma ação de libertação lá no Egito e acabou se dando mal. Ele precisou fugir. E agora, muitos anos, está ele no deserto, trabalhando lá como pastor de ovelhas, e agora chegou a hora certa e Deus vai buscá-lo. E acontece ali no deserto, ele com as ovelhas, há uma sarça e a sarça está em chamas e não se queima. E ele fica curioso e vai ver. E Deus usou aquela experiência ali, esse fenômeno, para então chamar Moisés e se revelar a ele. Isso é chamado de teofania. Isto é, uma manifestação, um vislumbre acessível que nos indica quem a pessoa de Deus é, não é vê-lo. E aqui temos uma outra teofania. Nesse momento, você está na rocha, Moisés, vou passar, vou colocar você na fenda da rocha, vou cobri-lo com a minha mão, você vai ter um vislumbre pelas costas, mas o que realmente conta é você conhecer a minha bondade e o meu nome, que é o Senhor. Uma teofania é um encontro que Deus estabelece. Moisés pede para ver a glória de Deus, Deus diz não, isso é impossível. Deus então dá uma resposta diferente, uma possível teofania, mas é um encontro que Deus prepara. Lembre-se sempre que nós vamos conhecer de Deus somente aquilo que Deus revelar-se de si. Nós não conhecemos a Deus porque nós vamos usar as nossas mentes e umas concatenações, quem sabe, místicas, e nós vamos descobrir Deus, ou está dentro de nós, ou porque está em algum lugar e a gente consegue alcançá-lo pelas nossas maquinações religiosas. O que nós sabemos e conhecemos de Deus é porque Ele decidiu passar para nós. É isso que Deus está dizendo a Moisés. Mostra-me a tua glória. Calma, Moisés, não é por aí. Eu preparo o encontro e o tipo de encontro que pode acontecer. Eu vou fazer a manifestação minha, que cabe, que é o caso. E mais, Deus todo sábio prepara esse encontro, que não é que Moisés pediu, mas um diferente, mas um onde há proteção para Moisés. Moisés não vai ser consumido. Deus disse, quem me vê não subsiste. Moisés, eu vou te dar algo para o dentro do seu coração, a minha pessoa, um encontro que eu preparo, com proteção. Note que a proteção de Moisés não foi Moisés que estabeleceu. Se Moisés poderia ter esse encontro com Deus, é porque Deus preparou o modo, a forma. Moisés não poderia preparar isto. Como posso me proteger da justiça e da santidade de Deus? Nenhum ser humano pode. E a palavra de Deus diz que mais cedo ou mais tarde nós vamos enfrentá-la e será fatal. A não ser que estejamos debaixo da proteção do próprio Deus, do modo que Ele estabeleceu a proteção. Aí é que é importante, então, nós interpretarmos a experiência de Moisés, de ser colocado na fenda de uma rocha, ser abrigado pela mão de Deus. Deus disse para Moisés, quando Moisés pede para ver a glória, Deus diz, eu vou, na verdade, passar diante de você a minha bondade, isto é, a minha misericórdia, a minha graça. Se eu e você poderemos ter a presença de Deus, e
E então, essa presença pactual, nós em aliança com Ele, isso será possível somente na bondade, na misericórdia e graça de Deus. Porque nos nossos méritos ninguém vai descobrir Deus. Nos nossos méritos ninguém vai poder merecer a justificação diante de Deus. Deus não disse para Moisés: Moisés, olha, você tem sido o líder de Israel, o líder que eu apontei, você libertou o povo do Egito como eu pedi. Moisés, você é ótimo, vou mudar minha presença para você. Não, você precisa da minha bondade, minha misericórdia. Ou você será consumido, ou você será consumido. E aí Deus cobre Moisés, protege Moisés. Esta graça protetora e viabilizadora da nossa aliança, do nosso pacto com Deus. E aí nós nos lembramos que esta rocha pode muito bem ser uma metáfora para a pessoa de Cristo. Ele é apresentado nas Escrituras como a rocha, a pedra. Deus disse para Moisés: colocar você só nessa rocha, e na hora que eu passar, você vai para a fenda da rocha, para dentro dela, você vai estar nela. A bondade de Deus se manifesta para nós na rocha eterna, Jesus Cristo. E quem está nele pode viver na presença desse Deus bondoso que pactua conosco e não ser consumido pela sua glória, justiça e santidade. A fenda na rocha é a proteção de Moisés. A minha proteção da justiça de Deus, diante da qual eu sou cabalmente condenado e fracassado. A minha rocha é Jesus Cristo. Nele eu estou abrigado diante da justiça de Deus. E me relaciono com a bondade de Deus, com a misericórdia de Deus, que é a única possibilidade para mim, para andar na presença desse Deus, pactuado com Ele. Eu vou também, além da minha bondade, além de lhe mostrar minha bondade, eu vou lhe proclamar, Moisés, o meu nome. O meu nome. E aí 2 pontos nas nossas traduções, e em seguida, o Senhor. O meu nome, o Senhor. Mas lembrando, quando é colocado o Senhor na tradução hebraica, na verdade ali é o nome de Deus, o nome pactual de Deus, a forma que Deus se revelou para Israel como aquele que em graça, misericórdia e bondade foi buscá-los, formou Israel dessa forma. É o Deus Yahvé, conhecido pelo nome Yahvé. Há também a forma Jeová, mas ela é incorreta. Yahvé ou Javé. Então, aqui na verdade, em vez de Senhor, podemos colocar Yahvé. Por que não vem Yahvé? Porque o povo de Israel tinha uma reverência, um temor tão grande pelo nome de Deus, que verificava que na Bíblia onde aparecia Yahvé, eles lessem Senhor. Colocavam ali as vogais, misturavam as vogais de Senhor com o nome Yahvé para lembrá-los disso, então eles não falavam o nome de Deus. Porque o mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eles tinham um temor tremendo. Por isso, então, o Senhor, mas na verdade é Yahvé, o nome de Deus, do Deus de graça que se volta para nós, apesar de nós não merecermos. E ele vai dizer aqui: terei misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Isto é, Deus se volta com misericórdia para nós. E alguém diria: mas para esse, para o Gessé, de jeito nenhum. Olha esse camarada, o senhor conhece ele naturalmente, é o péssimo. Eu tenho misericórdia. Eu estou aqui porque Deus se voltou com misericórdia para mim. Louvado seja Deus por isso. Porque por mim mesmo eu não estaria. E até uma incógnita, Deus pode até ser questionado. Qualquer um, menos o Gessé. Eu terei misericórdia. É soberania de Deus a sua misericórdia. Eu louvo a Deus por isso, porque se não fosse desse jeito eu não tinha chance nenhuma. Enfim, aqui está o nome de Deus, Yahvé. Eu proclamarei o meu nome. Moisés, o meu nome
do Deus, do pacto, da aliança. Esse Deus que nessa bondade, misericórdia e graça pactua com pecadores e os perdoa na rocha Jesus Cristo. E ali, então, na bondade e misericórdia em Cristo, estão abrigados nesta rocha para não serem consumidos pela minha justiça. E aí minha presença é com o meu povo em Cristo, na rocha para sempre. E eles nunca serão consumidos pela minha justiça. Louvado seja o Senhor por isto. Cristo, a nossa rocha, o Deus da brecha. Você precisa conhecê-lo. Esse Deus da revelação pactual. Um Deus que é revelado, conhecido somente através do seu pacto de bondade. O Deus de Yahvé, o pacto em Jesus Cristo. À noite, quando Cristo estabelece a ceia, a sua mesa, na noite da sua traição, na Páscoa cristã que ele estabelece, ele toma o cálice e diz: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, do novo pacto. Yahvé. Yahvé que conhecemos em Cristo. A bondade e misericórdia. Conheça o Deus da rocha. Há um hino antigo que a nossa igreja não conhece, cujo título é Rocha Eterna. Foi escrito por um pastor anglicano, igreja lá da Inglaterra, pastor August Toplady, escreveu em 1763. Caminhava na região rural, veio uma tempestade muito grande, e ele estava ali no desfiladeiro de Barton Combe, e ainda era chuva, os raios, e ele encontrou abrigo numa fenda de rocha ali. E depois ele escreveu um hino, pensando na experiência dele ali, da proteção que Deus deu a ele. Ele escreveu um hino se referindo metaforicamente com a caminhada dele com Deus. O título do hino é Rocha Eterna. O primeiro verso diz: rocha eterna, fenda para mim, deixe-me esconder em ti, que a água e o sangue que do teu lado ferido fluiu, seja a cura dupla para o pecado, salvando-me da ira e me fazendo puro. Rocha eterna. Conheça o Deus da brecha na brecha. E ali você vai conhecer a bondade de Deus, e o Deus da aliança do pacto em Cristo Jesus. E estar na presença dele e conhecê-lo dia a dia.